Pedimos que deixem um like, comentem, compartilhem e se não forem inscritos se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo. Calvário é uma palavra que deriva da palavra latina para caveira calvaria, que é utilizada na tradução Vulgata como local da caveira, a explicação dada nos 4 evangelhos para a palavra aramaico Gugautan, que era o nome do local da crucificação. Os evangelhos não explicam por que ele era chamado assim, mas diversas teorias já foram propostas. Uma é de que, como o local se prestava às execuções públicas, o Calvário poderia estar repleto de caveiras de vítimas abandonadas, o que seria contrário às tradições funerárias judaicas, mas não às romanas. Outra é de que o Calvário foi chamado assim por causa de um cemitério próximo, o que é consistente com ambos os locais propostos em tempos modernos. Uma terceira teoria é de que o nome deriva do contorno físico do local, o que seria mais consistente com o uso da palavra no singular, ou seja, local da caveira. Mesmo sendo geralmente chamado de Monte do Calvário, o local era provavelmente uma pequena colina, ou uma formação rochosa. O local tradicional, localizado dentro da atual Igreja do Santo Sepulcro no bairro cristão da Cidade Velha, foi atestado já no século IV. Um segundo local, geralmente chamado de Calvário de Gordon, localizado mais ao norte da Cidade Velha, perto de um local popularmente chamado de Túmulo no Jardim, tem sido alardeado como o local correto desde os séculos X, principalmente pelos protestantes. Mateus 27. 1000 apresenta diversos indivíduos presentes na crucificação. 2 rebeldes ou ladrões foram crucificados juntamente com Jesus, um à direita e outro à esquerda. V. 38. Há ainda o centurião que, segundo um relato posterior, se chamava Petrônio, e outros soldados guardando todos os crucificados. 0. Além disso, observando à distância, estavam muitas mulheres, seguidoras de Jesus durante seu ministério. 0, principalmente Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. 0. Lucas 23 e 28-31 afirma que, no caminho do Calvário, Jesus falou com diversas mulheres que estavam na multidão, chamando-as de filhas de Jerusalém. Estudiosos bíblicos já apresentaram diversas teorias sobre a identidade delas, e também das que estavam presentes na crucificação, incluindo entre elas Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Lucas não menciona que a mãe de Jesus estava presente durante a crucificação, porém João 19, 26-27 relata a sua presença e afirma que, na cruz, Jesus, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. O Evangelho de João também coloca outras mulheres, as 3 Marias, ao pé da cruz, afirmando que perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. É incerto se o Evangelho de João se refere no total a 3 ou 4 mulheres na cruz. Referências às mulheres também aparecem em Mateus 2:7-56 e Marcos 15:40, que também menciona Salomé. Comparando as referências, todos parecem incluir Maria Madalena. O Evangelho de Marcos afirma que soldados romanos também estavam presentes na crucificação. O centurião, que estava em frente de Jesus, vendo-o assim expirar, disse: Verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Marcos 15:39. Como o Novo Testamento não fornece detalhes exatos sobre o processo da crucificação de Jesus, vários elementos do método empregado têm sido tema de debates. Formato do cadafalso, ainda que a maior parte dos cristãos acredite que o cadafalso no qual Jesus foi executado seja a tradicional cruz de 2 traves. Existe um debate sobre o ponto de vista defendido por alguns de que uma estaca simples teria sido utilizada. As palavras gregas e latinas utilizadas nos primeiros escritos cristãos são ambíguas. Os termos em grego koiné utilizados no Novo Testamento são stauros e xylon. Esta última significa madeira, uma árvore viva, lenha ou um objeto construído de madeira. Nas formas antigas do grego, o primeiro termo significava uma estaca vertical ou um poste, mas em grego koiné, ele também é utilizado
usado para descrever a cruz. A palavra latina crax também foi aplicada a objetos que não são cruzes. Porém, os primeiros escritores cristãos que trataram do formato do cadafalso, no qual Jesus morreu, invariavelmente o descrevem como tendo uma trave horizontal. Por exemplo, na Epístola de Barnabé, que é certamente anterior a 135 e que pode ser do século I, a época em que relatos evangélicos sobre a morte de Jesus foram escritos, o cadafalso foi descrito como similar à letra T à letra grega tal, e a posição assumida por Moisés em Êxodo 17, 11, 12 Justino Marte 100 a 165, explicitamente afirma que a cruz de Cristo era formada por duas traves. Aquele cordeiro que se comandou que fosse inteiramente assado, era um símbolo do sofrimento na cruz que Cristo iria suportar. Bem, vamos ficando por aqui. Comentem e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo.